Oi, terceiro período. Vou estar trazendo para vocês hoje a apresentação sobre tecido nervoso, neurônios e células da glia. Estou trazendo um pouquinho atrasada essa apresentação por motivo de saúde. Eu tive que me ausentar um pouquinho essa semana para eu poder fazer consultas. Eu fui em Brasília fazer consultas e aí, por causa disso, eu não consegui parar para poder gravar essa apresentação, tá bom? Mas na segunda ou terça eu já disponibilizei para vocês esses slides e também uma lista de questões. Qualquer dúvida, se tiver ficado alguma coisa mal explicada, ou se vocês ficaram com dúvida mesmo, se tiverem sugestões de um conteúdo que vocês precisam de maior suporte, podem me falar, tá bom? E eu respondo assim que eu ver a mensagem, ok? Então vamos lá. Estrutura celular do sistema nervoso. O tecido nervoso é o tipo de tecido especializado, responsável pela recepção, processamento e transmissão de informações no organismo. Ele forma a estrutura do sistema nervoso central e periférico e possibilita funções essenciais como pensamento, memória, emoção, percepção sensorial e controle motor. Então a gente vê ali que toda a nossa totalidade de percepções, de funções, a gente passa pelo sistema nervoso. E esse sistema nervoso é composto pelo tecido nervoso, ok? Então, pensar, lembrar nossas emoções, nossa percepção sensorial, o nosso controle motor vai estar ali passando por esse sistema. E quais que são as unidades desse sistema? Quais os tipos principais de células? São os neurônios e as células da glia. Então vamos ver aqui especificamente os neurônios primeiramente. O neurônio é a unidade funcional do sistema nervoso. São células excitáveis. Então, se elas são excitáveis, elas também podem ser inibidas. A gente vai ver ali num conteúdo posterior que eu já preparei para vocês, que existem neurotransmissores que podem excitar, ativar mais, ou neurotransmissores inibitórios, que podem fazer ali um bloqueio nessa neurotransmissão, nessa comunicação entre os neurônios, ok? São responsáveis pela transmissão de impulsos nervosos e permitem a comunicação entre diferentes regiões do corpo. Como a gente vê ali, sistema nervoso central e periférico vai estar ali ligando todo o corpo. Os neurônios são células especializadas na recepção, processamento e transmissão de informações. Eles conseguem gerar sinais elétricos e químicos que possibilitam a comunicação entre diferentes partes do sistema nervoso e entre o sistema nervoso e o restante do organismo, ok? Esses sinais elétricos e químicos a gente também vai ver no próximo material, que vai ser ali as sinapses químicas e elétricas, que é como esse neurônio vai estar se comunicando com outros neurônios, ok? Mas vamos deixar isso para o próximo conteúdo, ok? Então vamos lá. Qual que seria a estrutura desse neurônio? Eu acho que vocês já viram, pelo menos na bibliografia, mas acredito que já viram, que existem diferentes tipos de morfologia dos neurônios. Eu não coloquei aqui nessa apresentação, mas se quiserem eu posso trazer. Mas existem os neurônios unipolares, bipolares, multipolares, que é esse caso aqui. Mas de forma geral, você consegue identificar todas essas estruturas, ou pelo menos as principais, desses neurônios. Só vai mudar ali mesmo a morfologia daquele neurônio em si, tá bom? Então vamos lá. Começando com pela região ali que parece um ovo frito, tá bom? Esses galinhos dessa região são os dendríticos. Eles vão estar responsáveis pela recepção de estímulos, ok? E aí vai para essa bolinha maior do frito, é o corpo celular, que é responsável pela manutenção celular e pela integração das informações recebidas, pelo processamento, ok? Aí a bolinha mais escura é o núcleo, tá bom? E é o núcleo de uma célula.
quando a gente vai estar ali no ensino médio, né, a gente vai estar ali estudando as estruturas da célula, a gente vê que a maioria das células tem um núcleo, eu acredito que nem todas, a matéria já não está tão fresca na cabeça, mas nem todas as células têm um núcleo, mas o neurônio vai ter um núcleo, o núcleo vai estar ali guardando o nosso DNA, né, vai estar ali o processamento da célula e tudo mais, é o núcleo de uma célula, ok? E aí, seguindo essa cordinha ali, seguindo o neurônio, é o axônio. Sinto muito, eu não sei. Esse axônio vai estar responsável pela condução do impulso nervoso, tá bom? Todo neurônio vai ter o axônio, mas, por exemplo, pode não ter a bainha de mielina, ok? Então, algumas pessoas vão falar linguicinha, essas coisinhas gordinhas em volta do axônio, são as bainhas de mielina, ok? Elas aumentam a velocidade de transmissão dos impulsos nervosos. Nem todo neurônio vai ter, ok? O que vai ter é o axônio e pode ter a bainha de mielina, beleza? O intervalo entre essa bainha, que vocês podem ver, é o nodo de Ranvier. Esse nodo vai estar responsável pela condução saltatória dos impulsos nervosos. Então, prestem atenção nessa diferença. A bainha de mielina vai estar ali aumentando a velocidade de forma contínua, tá bom? O nodo de Ranvier vai ser uma condução saltatória do impulso. Os dois aumentam a velocidade, mas de forma diferente. Aumentam a velocidade do impulso nervoso, mas de forma diferente. A bainha de mielina vai estar ali de forma mais contínua e o nodo de Ranvier de forma saltatória. Ali, essa bolinha em cima ali da bainha de mielina, a célula de Chavan, é uma célula da glia. Olha só. Vou explicar para vocês melhor sobre ela no futuro, mas vai estar ali também compondo a estrutura do neurônio. E aí, esses tentáculozinhos, esses dedinhos ali no final do neurônio, é o terminal axônico, ou terminal do axônio. E ele é responsável pela liberação de neurotransmissores. Então, ali dentro dele vai ter as vesículas que vão estar guardando esses neurotransmissores. E aí, quando tiver a corrente elétrica, vai estar ali liberando esses neurotransmissores para o próximo neurônio, ok? Coloquei aqui também outra forma. Eu sou uma pessoa bem visual, então para mim funciona assim eu ver cada parte dessa forma, mas para um resumo às vezes fica mais fácil ver dessa forma quadradinhos, tá bom? Não tá especificado tá aqui, mas para vocês verem melhor, coloquei dessa forma também. Os dendritos, que são responsáveis pela recepção de sinais de outras células, que são aqueles galinhos ali no início do neurônio, tá bom? O corpo celular, que é o ovo frito, é o metabolismo da célula e responsável pela integração de informação, que é processamento de informação. O axônio, que vai ser a cordinha do neurônio, ele vai ali conduzir o impulso nervoso. A bainha de mielina, que vai ser essa linguicinha que vai estar em volta ali do axônio, que pode não ter, tá bom? Nem todo axônio tem, nem todo neurônio tem essa bainha de mielina, tá bom? Ela aumenta a velocidade da condução do impulso nervoso. Os nódulos de Ranvier, eles permitem que o impulso nervoso salte de um nódulo para outro, ok? E as terminações axônicas, que são aqueles tentáculozinhos ali no final do neurônio, são responsáveis pela liberação de neurotransmissores. E agora chegamos nas células da glia, que eu sei que gera um pouco de dificuldade, é normal, tá bom? E acredito que gera um pouco de dificuldade porque tem mais de uma célula da glia e cada uma ela tem uma especificidade, ela é responsável por uma coisa diferente, ok? As células da glia auxiliam na proteção, nutrição e sustentação dos neurônios, além de participar da regulação do ambiente químico necessário para a transmissão adequada dos impulsos nervosos.
As células da glia apresentam diferentes tipos de funções dentro do sistema nervoso. Cada tipo contribui de maneira específica para a manutenção e proteção dos neurônios e para o funcionamento adequado da rede neural. Então, a gente tem aqui alguns principais tipos de glia, só que existem mais, ok? Peguei aqui os principais, mas vocês podem encontrar, se quiserem, estudar mais profundamente outros tipos, ok? Então, a gente vai ver os artrócitos, os oligodendrócitos, as microglias e as células Chavan. Então, peguei essa ilustração que a gente vai ver algumas dessas células da glia interagindo com neurônios, ok? Então, as microglias a gente vai ver ali perto dos dendritos, os astrócitos ali ligados com as bainhas de mielina, com os dendritos, os oligodendrócitos ali que vocês vão ver que eles compõem também as bainhas de mielina, tá bom? Então, vamos lá. Os astrócitos são um tipo mais abundante de células da glia. Eles fornecem suporte estrutural aos neurônios, regulam o ambiente químico ao redor das células nervosas e participam da formação da barreira hematoencefálica, que protege o cérebro contra substâncias potencialmente nocivas. Então, tá vendo? Ele fornece suporte estrutural, regula o ambiente químico e forma a barreira hematoencefálica e protege o cérebro contra substâncias potencialmente nocivas. Ele tem esse formato de estrela, mas assim, eu particularmente acho que todos têm um formato meio de estrela. Mas seguindo ali a bibliografia, suporte estrutural e metabólico e participa da barreira hematoencefálica. Aí vocês vão ver que ele tá ali na ilustração ligado com a bainha de mielina, com o vaso sanguíneo. Eu não coloquei aqui uma imagem, mas todo o tecido nervoso, ele é muito complexo. Então, de forma pedagógica, a gente vê recortes, sabe? Recortes pra gente entender, porque eles são uma trama muito complexa entre neurônios, entre células da glia. Mas de forma pedagógica, a gente vê aqui só um recorte pra gente poder entender melhor essa interação entre eles, ok? Os oligodendrócitos. Eles são responsáveis pela formação da bainha de mielina no sistema nervoso central. E essa bainha funciona como um isolante elétrico que permite que os impulsos nervosos sejam transmitidos de maneira mais rápida e eficiente ao longo do axônico. Então, a gente já viu sobre a bainha de mielina, né, que ela conduz de forma mais rápida os impulsos nervosos. Então, o oligodendrócito vai estar ali ajudando a compor a bainha de mielina, tá bom? Produzem a bainha de mielina no sistema nervoso central, ok? Isolam eletricamente os axônicos e aumentam a velocidade nervosa. A gente vai estar ali, ele azulzinho, né, compondo a bainha de mielina do neurônio e de outro neurônio ao mesmo tempo, olha só. Agora vamos para microglias. Eu peguei essa ilustração que tem outras células da glia e circulei de vermelho aonde está a microglia. Que a gente viu lá no início, ali ó, a microglia bem ali junto dos dendritos desse primeiro neurônio, tá vendo? Então, as microglias exercem função de defesa no sistema nervoso. Essas células atuam de maneira semelhante aos macrófagos do sistema imunológico, eliminando resíduos celulares, micro-organismos e células danificadas. Então, essas microglias vão estar ali funcionando de forma semelhante a um sistema imunológico, né? Vai estar ali protegendo as células, vai estar ali protegendo os neurônios. São células de defesa do sistema nervoso, atuam no sistema imunológico cerebral e remove células danificadas, beleza? Então, a próxima, e acho que por fim, a célula de Chavan. A célula de Chavan desempenha função semelhante à dos oligodendrócitos. Vamos lembrar que os oligodendrócitos é a formação da bainha de mielina. Porém, no sistema nervoso periférico, olha só, o oligodendrócito é no sistema nervoso central, se eu não me engano, isso. E aqui a célula de Chavan no sistema nervoso periférico.
Elas formam a bainha de mielina ao redor do axônio e contribuem para a regeneração de fibras nervosas após lesão. Vocês podem ver que tem ali uma correlação, porque no sistema nervoso periférico, né, muito mais fácil da gente lesionar um nervo, por exemplo, uma terminação nervosa. Então, ali ele vai estar contribuindo para essa regeneração da fibra nervosa após uma lesão, ok? Produz a mielina no sistema nervoso periférico, auxiliam na regeneração de nervos e envolve o axônico periférico. Ali eu coloquei uma ilustração dele mesmo, né? O axon é o axônio, é essa fitinha amarela. Vocês lembram, né? O axônico é aquela fitinha do neurônio que vai conduzir o impulso elétrico. E aí, essa bolinha no meio é o núcleo da célula de Chavan, que ele vai se enrolando ali no axônio, fazendo essas capas de mielina, fazendo a bainha de mielina em volta do axônio. Beleza? Terminamos por hoje. Essa aqui foi bem menor, essa aula é bem menor, eu acho. Pelo menos eu gravei mais rápido. É um conteúdo com bastante detalhes, mas super possível, tá? Depois que você estuda, você acaba não esquecendo. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me mandar mensagem, que eu respondo vocês, tá bom? Se quiserem que eu faça outro conteúdo, outra apresentação explicando de outra forma, não sei, posso fazer também, tá bom? Então, até mais, gente.